Em 1906, na pequena aldeia de Tenryū Shizuoka, aos pés do Monte Fuji, uma história começou. Em meio à pobreza e dificuldades, Jay Honda e sua esposa deram as boas-vindas ao seu primeiro filho, Soichiro Honda. O pai de Soichiro era um ferreiro local que também consertava bicicletas nas horas vagas, enquanto sua mãe era uma tecelã talentosa. Apesar de ter sido criado em situações econômicas difíceis e perder 5 irmãos para problemas de saúde, a curiosidade e determinação de Soichiro nunca vacilaram. Um dia, quando Soichiro tinha 8 anos de idade, ele ouviu um estrondo estranho que chamou sua atenção. Ele seguiu o som até encontrar uma grande peça de maquinário estranho rolando sobre 4 rodas. Um Ford modelo T. Soichiro ficou cativado pelo que acabará de testemunhar. Foi o primeiro carro que vi. Que emoção! Eu não conseguia entender como ele podia se mover por conta própria, ele lembrou. Essa experiência deixou uma marca em sua vida que mudaria para sempre a maneira como ele se envolveria com máquinas. Ele aprendeu a molhar as lâminas das máquinas agrícolas e a consertar bicicletas. Ele ficou fascinado por todos os tipos de motores e máquinas. Mas Soichiro odiava a ideia de ir à escola. Em vez de buscar uma educação adequada, ele passou a maior parte de sua infância ajudando seu pai com seu negócio de conserto de bicicletas. Sua falta de interesse na escola afetou tanto suas notas que ele usou um pouco de borracha que encontrou para forjar o carimbo da família em seus boletins escolares. Eventualmente, ele foi pego e seu pai o puniu fazendo-o ficar de joelhos por um dia inteiro sem almoço. Mas isso não impediu Soichiro de seguir seus sonhos. Em 1922, ele encontrou um anúncio em uma revista para uma empresa de serviços automotivos em Tóquio chamada Art Shokai. Ele raciocinou que, como a empresa era uma das mais populares empresas de serviços automotivos do Japão, seria o lugar perfeito para ele aprender mais sobre motores e máquinas. Na cidade, eles poderiam estar precisando de novos trabalhadores. Então Soichiro escreveu uma carta para a Art Shokai perguntando sobre um emprego e, por sorte, recebeu uma resposta positiva. Aos 15 anos de idade, Soichiro abandonou a escola, deixou sua casa e partiu para Tóquio em busca de seus sonhos. Quando Soichiro chegou a Tóquio, ficou impressionado ao ver como a vida na cidade era rápida e diferente em comparação com a aldeia de onde ele veio. Quando Soichiro chegou, o dono da loja, Yuzo Sakakibara, já tinha um trabalho preparado para ele: cuidar do filho do dono. Soichiro ficou desapontado ao descobrir que nos próximos meses ele não estava ganhando dinheiro e a única tarefa que lhe foi atribuída era carregar um bebê enrolado nas costas. A única coisa que o fez ficar foi a vergonha de voltar para casa como um fracasso e enfrentar seus pais. Com o tempo, o dono não conseguia acompanhar a alta demanda de seu negócio automotivo e finalmente chamou Soichiro para ajudá-lo. Embora Soichiro tenha começado fazendo tarefas menores, ele gradualmente subiu até se tornar um mecânico confiável na empresa. Seu talento e dedicação eventualmente chamaram a atenção do dono, que decidiu levar o pequeno Soichiro sob sua asa e ensiná-lo não apenas reparos mecânicos, mas também o lado comercial da empresa. Embora o trabalho de reparo de Sakakibara incluísse tanto automóveis quanto bicicletas, os carros não eram tão populares na época como são hoje. Não apenas os automóveis eram um luxo que apenas pessoas da classe alta podiam pagar, mas a maioria dos automóveis da época eram estrangeiros. Através de seu trabalho, Soichiro rapidamente se familiarizou com uma ampla variedade de modelos e marcas. Soichiro se dedicou a expandir seu conhecimento e compreensão de sua arte, trabalhando com uma ampla variedade de automóveis, incluindo Lincolns, Mercedes, Daimlers e até várias motocicletas que eram trazidas para a oficina. Foi através desta empresa que Soichiro também foi apresentado ao mundo do automobilismo. Na época, o automobilismo estava rapidamente ganhando popularidade na Europa, América e até mesmo no Japão. Em 1923, Sakakibara começou a construir carros de corrida com a ajuda de seus trabalhadores, incluindo Soichiro. Seu primeiro modelo foi o Art Daimler, construído usando um motor Daimler de segunda mão. Seu segundo modelo foi o Curtiss. O Curtiss foi feito usando outro motor de segunda mão de um biplano americano Curtiss colocado no chassi de outro carro americano, o Mitchell. Este carro participou do 5º Campeonato Japonês de Automóveis em 1924 e conquistou uma impressionante primeira posição com o irmão de Sakakibara como piloto e Soichiro como engenheiro acompanhante.
Foi uma experiência especial para o jovem de 17 anos e a partir daí o automobilismo se tornou sua religião. Em 1926, Soichiro foi convocado para o serviço militar, mas não passou nos exames médicos pois eles revelaram que ele era daltônico. Assim, ele foi dispensado do exército e pôde continuar trabalhando na arte Shokai. Em 1928, Yuzo Sakakibara queria expandir seus negócios e decidiu abrir uma filial da arte Shokai em Hamamatsu. Ele acreditava que não havia ninguém melhor para deixar no comando do que seu jovem aprendiz. Aos 21 anos de idade, Soichiro foi chamado para dirigir a nova filial. No entanto, a oficina de reparos de Soichiro enfrentou dificuldades durante o primeiro ano, principalmente porque as pessoas não queriam confiar seus carros a alguém tão novo e tão jovem. Então Soichiro teve que viver com os restos que sobravam. O jovem usou todo o conhecimento e habilidade que havia adquirido ao longo dos anos e, com o tempo, conseguiu fazer seu negócio crescer. Na década de 1930, sua nova loja havia crescido de uma operação de um homem só para uma equipe de 30 pessoas. A filial cresceu a um ritmo incrível nos próximos anos e, com tanto trabalho a ser feito, Soichiro teve que trazer sua esposa para ajudar a administrar a empresa. Embora Soichiro fosse conhecido como um mecânico brilhante, ele também era um piloto de corrida prodigioso. Essa era outra habilidade que o ajudava a se destacar entre seus colegas. Dentro de sua loja, Soichiro construiu o carro de corrida Mamatsu, no qual conseguiu estabelecer um novo recorde de velocidade ao dirigi-lo a até 120 km por hora, um recorde que permaneceu por 20 anos no Japão. No entanto, as corridas na época eram muito mais perigosas do que são hoje e em junho de 1936 Honda sofreu um grave acidente enquanto corria com a Mamatsu nos subúrbios de Tóquio e quase morreu. O braço esquerdo de Soichiro foi fraturado, seu ombro foi deslocado e seu rosto ficou danificado. Apesar de passar alguns meses no hospital cuidando de seus ferimentos, Soichiro retornou à pista de corrida apenas 4 meses depois. Sua família, no entanto, não ficou feliz com seu retorno às corridas e após várias discussões com sua esposa e pai, Soichiro nunca mais correu. Em 1936, Honda ficou cansado e exausto de seu trabalho de reparo. Ele queria fazer mais e estava planejando passar a fabricar peças para carros. Ele propôs transformar a filial da arte Shokai em Hamamatsu em uma empresa separada para esse fim, mas os acionistas da empresa discordaram dele. Os investidores viram que os pedidos e a carga de trabalho atuais da oficina de reparos estavam gerando lucro suficiente e não queriam arriscar em uma empreitada que acreditavam ser desnecessária. Então Soichiro decidiu abrir sua própria empresa para fabricar anéis de pistão e fundou a Tokai Seiki Heavy Industry, tornando um de seus amigos próximos, Shichiro Kato, o presidente de sua empresa. Soichiro e Kato trabalharam incansavelmente em sua nova empreitada e juntos iniciaram o Centro de Pesquisa de Anéis de Pistão Arte. Soichiro, em particular, ainda trabalhava em sua filial em Hamamatsu, passando seus dias na oficina de reparos e suas noites desenvolvendo pistões. Por muito tempo eles lutaram para fazer qualquer avanço e durante os próximos anos Soichiro trabalhou tanto que perdeu muito peso, fazendo seu rosto parecer emaciado. Todo o estresse que seu corpo e mente estavam passando fez parecer uma pessoa completamente diferente. Após uma série de fracassos, Soichiro decidiu se matricular como estudante em tempo parcial no Instituto Industrial de Hamamatsu para melhorar seu conhecimento em metalurgia. Foi somente em 1939 que Soichiro finalmente criou um pistão funcional bem-sucedido. Confidente em seu design, ele deixou seu emprego na arte Shokai, entregando a filial a alguns de seus aprendizes e passou a trabalhar em tempo integral em sua nova empresa. Honda começou a produzir pistões dia após dia, mas suas criações ainda eram falhas e longe da qualidade necessária. Toyota contatou Soichiro para fazer pistões para a empresa e dos 50 que ele apresentou, apenas 3 passaram pelo padrão da Toyota. Foi um grande revés para Soichiro, mas ele não desistiu. Soichiro não desistiu. Ele passou os próximos anos viajando pelo Japão, visitando empresas siderúrgicas e universidades para melhorar seu conhecimento na fabricação de anéis de pistão. Depois de ganhar confiança em seu conhecimento e experiência, Soichiro tentou novamente. O resultado foi incrível. Não apenas seus novos pistões passaram pelo controle de qualidade, mas os pedidos também começaram a chegar de todo o país.
tanto que a empresa contratou cerca de 2.000 pessoas apenas para acompanhar os pedidos. As coisas estavam começando a ficar ótimas para Soichiro e sua empresa até que o Japão entrou na Guerra do Pacífico em 1941 e a empresa de Soichiro foi colocada sob o comando direto e controle do Ministério das Munições. No ano seguinte, a Toyota assumiu 45% do patrimônio da empresa e Soichiro foi rebaixado de presidente para diretor-gerente sênior. As coisas foram de mal a pior à medida que muitos funcionários do sexo masculino começaram a se demitir ao serem convocados para o serviço militar e sua empresa começou a enfrentar dificuldades. Soichiro fez tudo o que pôde para manter sua empresa à tona, mas não estava preparado para o que estava por vir. Em 1944, as sirenes de ataque aéreo começaram a se intensificar no Japão e ficou muito óbvio que o país estava caminhando para a derrota. A Mamatsu estava em grande perigo e a empresa de Soichiro foi atingida por uma explosão direta de bomba, destruindo a fábrica. A empresa sofreria um segundo infortúnio em janeiro de 1945. O terremoto de Nankai sacudiu a região e a fábrica de Vanta desabou. O Japão finalmente se rendeu em agosto de 1945, mas até então Soichiro havia perdido quase tudo. Depois da guerra, Soichiro decidiu vender o que restava de sua empresa para a Toyota por uma soma de 450 mil ienes e disse publicamente que iria tirar um tempo para descobrir o que o futuro reservava. Enquanto o Japão estava em ruínas, um ano após a guerra, o país enfrentou um colapso econômico que ameaçou a vida de seus cidadãos. Havia escassez de comida, roupas e abrigo e os recursos eram racionados. Como resultado, Soichiro nem conseguia encontrar gasolina suficiente para dirigir seu carro até o mercado e comprar comida para sua família. Um dia, Soichiro encontrou um motor gerador que pertencia ao exército imperial japonês, usado durante a guerra para alimentar um rádio sem fio. Ele ficou fascinado com o motor e depois de descobrir como ele funcionava, teve uma ideia brilhante. O que aconteceria se ele acoplasse esse motor a uma bicicleta? De maneira alguma isso era uma invenção nova. A prática de prender um motor em uma bicicleta era comum na Europa, e alguns desses até chegaram ao Japão. Mas Soichiro sabia que o país estava desesperadamente precisando de transporte barato. Em 1946, Soichiro usou seu antigo armazém para estabelecer o Instituto de Pesquisa Técnica Honda com o único propósito de descobrir uma maneira de fazer motocicletas. Lá, ele e uma equipe de 12 homens seguiram com sua ideia e conseguiram montar uma motocicleta usando alguns motores que encontraram junto com outras peças sobressalentes. Essas novas bicicletas se tornaram um sucesso instantâneo e os pedidos começaram a chegar de diferentes partes do país. Logo Soichiro ficou sem motores usados e decidiu projetar e desenvolver um próprio. Em 1947, ele finalizou o motor Taipei e pela primeira vez, o nome Honda foi estampado em uma máquina. Soichiro fundou a Honda Motor Company em 1948 com o objetivo inicial de construir motocicletas para ajudar os trabalhadores japoneses a se locomoverem. O único problema era que Soichiro precisava de mais dinheiro para expandir sua produção. Então ele escreveu uma carta aberta para todos os 18.000 donos de lojas de bicicletas no Japão, dizendo-lhes que havia pensado em uma solução para fazer o Japão se mover novamente. Das 18.000 lojas que ele escreveu, recebeu respostas positivas de 3.000 delas e elas lhe forneceram o dinheiro necessário para começar a fazer seus primeiros envios. Um ano depois, a empresa produziu sua primeira motocicleta completa, o modelo D. Embora o modelo D tenha sido uma grande conquista para a Honda, ele era muito grande e pesado e por isso, apenas algumas pessoas compraram a motocicleta. Soichiro não ficou satisfeito com isso e desmontou a motocicleta, trabalhando longas horas para fazer outra bicicleta que fosse menor e mais leve. Após 3 anos de tentativas e erros, ele conseguiu construir outra motocicleta e a chamou de Super Cube. O Super Cube foi um sucesso instantâneo e se tornou tão bem sucedido que ganhou o prêmio do Imperador. Honda também se juntou ao investidor Takio Fujisawa, que forneceu o capital necessário, bem como estratégias financeiras e de marketing. Essa parceria se tornou a base sobre a qual a Honda Motor Company foi construída.
O Super Cube chegou aos Estados Unidos em 1958 com um preço de apenas $295, o que era um quarto do preço de outras motocicletas americanas. Graças às habilidades de marketing e engenharia da empresa, logo superou tanto a Triumph quanto a Harley-Davidson em seus respectivos mercados domésticos. Mas até então Soichiro também havia expandido sua marca de motocicletas para o mundo das corridas. Na época, as corridas eram mais do que um esporte. Era a maior plataforma para essas empresas fabricantes mostrarem seus carros e motocicletas para o resto do mundo. Então ele viajou pelo mundo para ver as corridas, estudando e examinando todas as motocicletas de seus concorrentes. Na verdade, ao longo de sua carreira na pista, sempre que um concorrente estabelecia um padrão, Honda levava essa informação para casa e se esforçava para superá-la. Foi essa atitude que levou as motocicletas Honda de um final terrível e decepcionante em sua primeira corrida internacional em 1954 ao prêmio de equipe fabricante. Na corrida de motocicletas mais importante do mundo, a Isle of Man Twitter de 1959, Honda venceu novamente. 2 anos depois, Honda venceria novamente na Isle of Man Twitter e seu sucesso na pista colocou o nome Honda no mapa. Na década de 1960, a Honda se tornou a maior empresa de motocicletas do mundo. Após o lançamento do Honda Dream em 1949, eles produziram um total de 10 milhões de motocicletas até 1968. No entanto, tornar-se a maior empresa de motocicletas não era suficiente para Soichiro. Havia outro grande sonho que ele perseguia desde os 8 anos de idade: entrar na indústria automobilística. Quando Soichiro anunciou que estava entrando no mercado automobilístico, muitas pessoas o alertaram que era muito arriscado para a empresa e que ele seria melhor apenas fabricando motocicletas. Na época, o Japão tinha Nissan, Toyota e algumas outras empresas competindo no difícil mundo do mercado automobilístico, e autoridades japonesas tentaram convencer Soichiro de que o país não precisava de outro fabricante de carros. Mas Soichiro não ouviu seus argumentos. A Honda estreou seu primeiro automóvel em 1963 com o lançamento do Mini Caminhão T360, um pequeno, mas confiável caminhão. Infelizmente, o Mini Caminhão nunca ganhou muita tração, e logo foi seguido pelo primeiro carro esportivo da empresa, o S500. O S500 era um roadster de 2 portas com transmissão de 4 velocidades capaz de atingir 80 milhas por hora. Era um carro menor, mas suave e fácil de dirigir. Infelizmente, apenas cerca de 1.300 carros desse modelo foram construídos, tornando um dos carros Honda mais raros já feitos. Mas assim como Soichiro fez com suas motocicletas, a Honda levou seus carros para o mundo das corridas. O RA271 fez sua estreia na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Bélgica de 1964. Levou apenas um ano para a Honda conquistar uma vitória em primeiro lugar no Grande Prêmio do México de 1965 com seu novo sucessor, o RA272. Mas apesar de seu sucesso inicial na pista de corrida, a Honda estava longe de vencer seus concorrentes no mercado automobilístico. Então eles deram uma pausa nas corridas e voltaram sua atenção para construir um dos carros mais bem-sucedidos do mercado automobilístico, o Honda Civic. A Honda estreou seu novo modelo em 1972 e nos anos seguintes ele se tornou um dos carros mais populares do mundo. Um dos motivos de seu sucesso, especialmente nos mercados europeu e americano, foi devido à crise do petróleo da década de 1970. Durante esse período, a escassez de combustível se espalhou pelo mundo e, para enfrentar isso, a sociedade desenvolveu um novo método para gerenciamento de combustível chamado combustão controlada por vórtice composto ou CVCC. Isso permitiu que as pessoas viajassem maiores distâncias com seus carros sem queimar muito combustível. O Honda Civic também enfrentou o problema da poluição causada pelos gases de escape ao adicionar um conversor catalítico em seus veículos, algo que outros grandes fabricantes de automóveis não consideravam tanto na época. E assim a Honda rapidamente se tornou popular no mercado automobilístico. Se as pessoas compraram o Civic por necessidade, foi o Honda Accord que realmente mudou o jogo. Inicialmente, o Honda Accord estreou como um hatchback compacto, mas depois se expandiu para sedãs. Este novo modelo continha o mesmo recurso de eficiência de combustível do Civic, mas com um tamanho moderado melhor.
Graças ao seu espaço interno mais amplo e conforto, o Honda Accord se tornaria mais tarde um dos sedãs mais vendidos da história automotiva. No início dos anos 80, a Honda Motor Company era a terceira maior produtora de carros no Japão, e no final da década, era a terceira maior empresa de carros do planeta. Soichiro Honda se aposentou da empresa em 1973 e morreu em 5 de agosto de 1991. Olhando para trás em meu trabalho, sinto que não estava fazendo nada além de erros, falhas e omissões graves. Mas estou orgulhoso das conquistas. Embora eu tenha cometido um erro após o outro, meus erros e fracassos nunca ocorreram pelas mesmas razões, disse ele. A Honda agora se expandiu para várias indústrias, incluindo jatos, motores de barcos, equipamentos de energia e robôs, para citar alguns.